Olá pessoal, Deus abençoe a todos, agora vai, né? Está no ar mais um Motiva Satcast. Hoje o meu convidado, ele é pastor, ele é marido, pai de família, ele é empresário e é um servo de Deus. Tenho aqui com muita alegria o pastor Silvio Ribeiro. Já é a terceira vez que a gente faz a entrada, mas agora deu certo, né, pastor? Amém, amém. A paz do Senhor a todos, né? Uma boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria a gente poder estar aqui, bispo. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade, pela confiança na nossa vida, nosso ministério, a nossa pessoa, né? E poder falar um pouquinho, né? Sim. Do dia a dia, quem é o pai Silvio e quem é o pastor Silvio Ribeiro, né? Aliás, eu já quero começar fazendo essa pergunta. Como que o senhor se define? Quando o senhor olha no espelho ali, como que o senhor se define? Eu me defino como um vencedor. Vencedor. Pode chegar mais perto aqui. Eu me defino como um vencedor. Quem é o pastor Silvio? Pastor Silvio é um pastor, né, simples, de bom coração, né? Quem convive comigo sabe disso. Batalhador, dedicado, né? Eu tenho isso comigo, né? Eu guardo essas qualidades em mim e sempre gosto de passar para as pessoas, né? Pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos deu de amadurecer, né? No conhecimento bíblico da palavra. Então, aqueles princípios, os princípios bíblicos que a gente aprendeu, né, nessa caminhada nossa do dia a dia, com pastores experientes, né, que pastoreou a nossa vida, que nos ensinou a verdadeira, né, verdade, que é a palavra. Então a gente hoje traz isso para nós, né, de manter a simplicidade, mas a sinceridade com as coisas de Deus. E o pastor Silvio nasceu aonde? O senhor é natural de onde? Eu sou natural de Mandaguari. De Mandaguari? Mandaguari. Que bairro que você nasceu aqui? Se criou aonde? No centro. Aqui tinha um hospital que todo mundo sabe que era o hospital rural, né? Certo. E meus pais, eles teve a oportunidade. Meu pai foi enfermeiro por muitos anos. Que interessante. Meu pai ajudava a fazer ali o trabalho de parto. E eles moravam no próprio hospital, né? Ali no porão do hospital tinha uma casa. E nós, né, tivemos o privilégio no ano de 1972 nascer ali. Então você viu muitas coisas acontecer. Muitas coisas. De lá para cá a cidade mudou muito? Mudou muito, a cidade cresceu muito, né? Naquela época podia dizer que era um povoado, né? Que se cresceu muito. Hoje a igreja, a cidade está bem numerosa, né? E cresceu bastante. Mandaguari tem desenvolvido muito, né? Para estacionar carro no centro hoje é a coisa mais difícil que tem, né? Maior dificuldade. Eu, como comerciante mesmo, encontrei muito essa dificuldade. Para entregar. Mas Deus tem abençoado, né? Uma cidade que a gente vê, né? O que as pessoas de fora têm procurado, né? Vir para cá, porque tem visto, né? Que a cidade tem oferecido muita coisa boa. E o senhor, no caso, cresceu nesse ambiente cristão? Seus pais já eram cristãos, se converteram? Como foi isso? Foi uma mudança muito rápida, né? Eu tive uma vida como todo homem tem, né? Conheci, né, o mundo, conheci as coisas do mundo, mas em 95 para 96 eu tive um privilégio, né, através de um convite de ir a um culto de jovem. Então alguém te convidou? Alguém me convidou, né? A família olha sempre... a importância de alguém convidar, né? Hoje nós temos rádio, tem internet, tem televisão, mas nada melhor do que o testemunho de uma pessoa. Olha, eu fui numa igreja, Deus está falando comigo, vamos lá comigo, verdade. Né? Naquela época se investia muito nesse trabalho. E é um trabalho que a gente precisa investir hoje. Se investir até nos campos de futebol, porque eu era boleiro, era jogador de bola. Jogava, e era bom de bola? Eu cheguei até o profissional. Chegou até ser profissional? Até o profissional. Eu fiz vários testes, né, em vários clubes. Então eu tinha no meu coração em seguir carreira. Então no seu coração você ia ser um grande profissional da bola. Um grande profissional da bola, mas o Senhor mudou, né? Você chegou a jogar onde? Mais ou menos Londrina? Nós jogamos aqui no Mandaguari, nós jogamos na época que o Jandar era muito forte. Jandar era muito famoso, nós disputamos bastante campeonato, a terceira do Paranaense. Olha aí. Jogamos ali no Grêmio, ali no Maringá. Né? Então a gente teve várias oportunidades na nossa vida, né? A gente chegou a ir até o Corinthians, ao Parque São Jorge. Lá em São Paulo. Fizemos o teste, né? Tudo, mas a maneira do tratamento dos pais, né? Nós não podemos culpar os pais, mas a maneira de criar os filhos. A visão era bem rígida, os pais seguravam muito a gente. Então, quer dizer, se soubesse o talento que você tinha... Futebol não era coisa para homem. É isso mesmo. Para falar o certo. Né? Era assim antes? Antes era assim. Então, para quem não trabalha. Isso. Então vamos trabalhar, né? Vamos estar lá na lida com o pai, no dia a dia, mas
Eu louvo a Deus, né, pela vida dos pais que, né, o Senhor me deu, né, o privilégio Sim. de ter na minha vida, nos ensinaram muito. Então E eu ele foi acredito que enfermeiro. tudo foi um plano, né? E sua mãe, dona de casa, Dona de do casa, lar, dona do lar, né, sempre do lado ali do pai, né? E quantos irmãos o pastor Silvio 6 tem? irmãos. 6 irmãos. É. O nome de cor na ponta da língua. Todos. Quem é o mais né? velho, mais O mais novo? velho é o Geraldo, aí vem a Fátima, o Olha. Edegildo, a Judete, o Davi e eu, o caçulinha da casa. Olha aí, tá vendo? o Eu pequeno conheço a Davizinho. Judete, né? Ah, você é o caçula? Sou o caçula. É o caçula. Diz que o caçula é mais lengado, né? É mais maleável, mas no seu caso não teve isso não, né? Não. A criação Começou da minha o mãe trabalho sempre cedo. amorosa para todos os filhos, né? Isso. Tratamento sempre por igual a todos, né? Graças a Deus, a mãe nos deu muito carinho. Né? Aliás, eu cheguei a conhecer sua mãe, pudemos orar por ela, uma mulher assim guerreira, né, pastor? Sim, o senhor pastoreou ela. Pastoreou um tempo, foi assim, uma mulher muito carinhosa, né? E viveu bastante, né, pastor? Viveu bastante. Né, o senhor recolheu ela agora no ano passado, né? O senhor esteve lá, né? Sim. Mas tudo Deus tem um plano. A gente traz as boas lembranças, né, no nosso coração, Sim. mas a gente ficou com uma missão, né? E a o missão ela legado. é o legado, tem que continuar, né? Levando o nome da família, o evangelho que Deus nos confiou. Sim. Né? A gente sabe que tudo é passageiro, né? A Tudo vai vida passar. é um sopro, né? É um sopro, tem que aproveitar os momentos, né? Por isso que quando fizeram o convite, você aproveitou. Como é que foi a sua experiência de chegar lá na igreja? Como que você foi recebido? Quando eu cheguei na igreja, foi até um mistério, porque era um boleiro, conhecido na cidade por todo mundo. Sim. E eu cheguei, né, eu sempre conto esse testemunho até hoje, que eu cheguei na igreja a convite de um outro boleiro também, Olha que já aí. tinha entregado a tua vida. Hoje ele está em São Paulo, né? Que é o Robson, amigo mesmo, sempre foi. Esse era o verdadeiro amigo, né? Sim. Que nunca se afastamos, né? E ele fez o convite e disse, olha, vai ter um trabalho diferente, é um trabalho de jovem, vai vir um pessoal de fora, né? Nós entregamos a nossa vida a Jesus na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E nesse dia do trabalho de jovens, veio um jovem de fora e me chamou a atenção da maneira dele ministrar, porque eu nunca tinha visto. A gente vivia no mundo, né? Sim. Então, ele ali com aquele que a gente fala, o microfone, né, de orelha. O a gente fala de orelha, o foninho. Isso, o headphone. E ele com violão, e ele começou a ministrar, e tem um dos louvores que ficou marcado. Olha. Porque aquele louvor, ele penetrou em mim. Foi direto na Foi alma. em mim. E eu acredito que é o Espírito, né, de Deus Glória que a Deus. estava sobre aquele culto, me levou até a frente sem eu perceber que eu estava lá. Foi envolvido pela unção. Porque quando ele pediu que os jovens se colocassem de pé, né? E ele falou, quem sentir no coração, vem à frente. Eu não me vi indo, né? Algo assim me levou. Até porque, né, um boleiro na cidade, como que o boleiro vai lá na igreja que dá glória a Deus, dá aleluia, né? E quando o Espírito ele entra na nossa vida, a gente dá, né, a liberdade a ele muda. Completamente. E ele mudou, daquele tempo em diante ele foi mudando, eu já não consegui mais me manter nos campos de futebol. Olha. Eu fui distanciando, os convites vinham, né, para os campeonatos, torneios que tinha. E eu fui devagarzinho me afastando. Algo foi te tirando. Foi tirando. Já era o trabalhar de Deus, né? O senhor tinha algum apelido nessa época? Sempre foi Chiquinho. Chiquinho. Porque o pai é Francisco, então ele era conhecido como Chichico, ele foi vereador 3 vezes na cidade. Olha. Por ele ser vereador, então ele colocou nele esse próprio apelido. Todo mundo ele foi fala vereador em Mandaguari. Foi. Por ser Francisco, todo mundo chamava de Chico, mas o dele foi diferente. Isso. Ficou Chichico. Olha, Chichico. Então ele se lançou a candidato, né? A isso vereador. em que ano, mais ou menos? Isso aí eu não era nascido. Não era né? nascido. Depois eu acompanhei o segundo mandato dele, eu era pequenininho já. Pequenininho. Isso aí foi entre 70 a 78, né? Eu não me lembro muito Mandaguari bem. estava nascendo praticamente, nascendo. né? Havia um povoado muito grande no 12 do Alegre. Acho que o senhor já viu falar do 12 do Alegre. Sim. E meu pai morava ali, naquela região. Meu pai tinha ali uma farmácia, meu pai era farmacêutico, formado. Aí ele houve uma oportunidade dele trazer a farmácia para a cidade. Sim. Só que ele não tinha estrutura. Sim. Aí ele levou a farmácia para o hospital rural. Olha, ficou lá dentro. Ficou lá dentro. E ali ele trabalhou como enfermeiro, ajudou, né, os doutores na época, que até hoje, né, eram os doutores, que é o doutor Jair, o doutor Narcísio, são muito conhecidos. Meu pai trabalhou com todos eles. Eu particularmente não sabia disso. Tá vendo como a importância
de trazê-lo aqui, né? Sim. Essa história é maravilhosa. Foi até presidente da Câmara. Que bênção. Foi um dos vereadores mais votados de Mandaguari. Ele tinha um respeito, tinha um respeito, credibilidade, né? Levava a política a sério, né, pastor? Ele sempre gostou da política. E aí esse apelido também ficou... Ficou em mim e ficou no meu irmão, né? Que o outro irmão, que é o Davi, né? Que todo mundo conhece por David. Ficou o Xixiquinho. Xixiquinho 1, Xixiquinho 2. E assim a gente, né, adotou esse apelido por muito tempo, né? Que maravilha. Hoje muitos que ainda procuram nosso comércio aqui na cidade, ainda chega lá, fala da nossa história, conhecer os pais, né? Fala, o Xixiquinho tá aí, né? Olha. Às vezes a minha esposa até estranha um pouco, né? Quem é Xixiquinho, né? Ela conheceu o Silvio, Conheceu o Silvio. Mas é uma longa história, É uma né? longa história. E então, assim, o senhor gostava de ser chamado assim? Sim. Era um por respeito orgulho? ao meu pai, né? Era um orgulho, pai, né? Que maravilha. Pelo legado dele, né? E o senhor começou a trabalhar como? O senhor era da roça? Na verdade, quando a gente... Que a bola te dava dinheiro? Não. Ou você estava se preparando para isso? A bola me deu algumas coisas, né? Algumas coisas. A gente conheceu muito os dois lados, né? Porque o mundo, ele oferece muita coisa. Sim, mas você tem que saber se dividir. Correto. Se separar, né? E a gente recebia algum cachezinho que falava na época em alguns torneios, né? Isso. Mas nada que... A bola não me ofereceu nada nessa parte financeira. Alarmante. Até porque o senhor não teve aquele tempo ainda, né? Não. Tava já em grandes clubes, mas precisava de mais incentivo para... incentivo, e você precisava também de um bom patrocinador, isso. né? E isso aí deixava muito a desejar a cidade, até por ela ser uma cidade pequena. Sim. Então são poucos daqui que saíram, né, para essa carreira de jogador. E eu comecei a trabalhar com o pai. Meu pai era comerciante, meu pai teve quitanda na cidade. Teve quitanda. Fazia feira também? Fazia feira, tinha as feiras aos domingos de manhã, a gente saía na madrugada, né? Todos os irmãos passou pela quitanda, a Judete ajudou muito. Olha. O Silvio, né, que no caso sou eu, e o meu outro irmão Davi, que sempre dava as escapadinhas. Sim, sempre disse que ele dava as escapadinhas, mas quem mais trabalhou com o pai foi a Judete e foi eu. Tava sempre mais próximo dele. Até que surgiu a oportunidade, Mandaguari na época, eles lançaram a Guarda Mirim. Olha, Mandaguari o tinha que era a Guarda Mirim? Guarda Mirim era um lugar onde eles ensinavam, né, o jovem, né, que hoje se fala o jovem aprendiz, né, a ter uma carreira dentro de uma empresa. Então eles traziam para nós um ensinamento básico. Sim. A gente também trabalhava dentro das empresas e nós usávamos uma fardinha. Então, quando olhava a farda... já identificava que a gente era um guarda-mirim. Era um guarda-mirim. Então, era um aprendiz. Isso, aprendiz. Então a gente teve a oportunidade. Eu mesmo comecei como guarda-mirim na Romagnoli. Então a Romagnoli tem bastante tempo na cidade. A Romagnoli já é, né, uma das empresas conceituada, aí, conceituada, já bem velha na cidade, né? Não sei quantos anos tem, mas a gente teve uma oportunidade ali para trabalhar como office boy, que falava o guarda-mirim. Isso. E nós dali a gente seguiu carreira lá dentro. Que maravilha. Houve uma oportunidade de trabalho, o gerente observando o meu trabalho, ele chegou um dia e disse para mim, olha, a partir de hoje você não vai ser mais guarda-mirim. Eu vou pedir a tua dispensa e você vai ser funcionário da Romagnoli. Então viu a sua dedicação, não faltava, era a pessoa que estava sempre prestativo. Então, olha, para quem está acompanhando, gente, a importância, né, de você ser aconselhado por um homem de Deus. Porque às vezes você vê uma pessoa de sucesso, vê uma pessoa bem-sucedida, vê uma pessoa com comércio atuante, mas não sabe da história. Não sabe da história. Tem pessoas que ela quer abrir um comércio, mas abre 1h da tarde, né? Quer dizer, é aquela pessoa que vai na igreja e fala, pastor, ora para Deus abrir uma porta. Aí ele acorda, meio-dia, vai tomar café, tira o cochilinho, vai almoçar depois e vai levar o currículo. Quer dizer, não vai trabalhar nunca. Porque é tudo pronto, né? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Não foi fácil. E a Romagnoli nos ofereceu bastante, né? A gente ali como escriturário júnior crescemos, fomos a escriturário pleno, fomos na época ela era sênior, né? Sim. E depois dali nós teve a dispensa da Romagnoli, onde houve uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa, onde passei um período muito difícil, fui trabalhar numa empresa de sofá. E eu estava até contando esse testemunho para uma membra da igreja agora lá no nosso culto da família domingo, que nessa empresa, para quem trabalhou no Romagnoli, em um escritório, tinha um salário bom na época, de repente você vai para o pátio de uma empresa carregar madeira. Nossa, Como eu fui, carpinar o quintal do pátio. Caiu lá, de nível, né? Caiu de nível. Mas sempre perseverante. Sempre perseverante. E levando isso como lição, né? Aprendendo com os pastores também, que a gente tinha que valorizar onde que Nessa Deus época, coloca. o senhor já estava firme na igreja? Nessa época eu estava começando a caminhar. Começando a caminhar. Aí em 97 que eu me entreguei por completo. Por completo. Em 95 para 96, ali quase terminando,
que eu fui nesse culto de jovens, depois entrou o 96, eu fiquei meio para lá, meio para cá, mas sempre estava participando das atividades. Aí em 97 eu me entreguei por completo, dei seguimento, né? Até hoje. Eu acho que estão batendo. Tem como abrir lá, por favor? Agora, nós estamos aqui, o estúdio fica dentro da igreja, né? Pastor Silvio, outro detalhe importante que você estava falando da sua caminhada, e como foi a sua ascensão na igreja? Começou como membro, e como que Deus te escolheu para ser um obreiro? Como é que foi esse momento? A chave está lá, pode abrir. Isso. Bispo, eu comecei como todos devem começar. Como que é o começo? Aprendendo. Um pastor uma vez falou para mim, o Bispo Amorim, da Igreja Só Senhor é Deus. Isso. Ele falou assim, em uma escola bíblica que nós estávamos, eu fiz parte da Só Senhor é Deus também por um ano. Ele disse assim, se você um dia quer ensinar, senta para aprender. Primeiro tem que sentar para ouvir. Então eu comecei nos primeiros passos que um membro deve. Sim. Respeitando as autoridades da igreja eclesiástica, a submissão. Comecei como membro na Presbiteriana do Brasil. Em Mandaguari. Em Mandaguari. Fiquei 7 anos ali, onde entreguei minha vida. Na época era o pastor? Na época nós estávamos, quando eu cheguei, estava saindo o Jeter e entrando o Edson. Olha. Né? Depois o na Edson transição. ficou na transição. Né? Todo mundo aqui em Mandaguari conhece o pastor Jeter, que era um saudoso pastor Jeter. A gente aprendeu um pouco ali com ele. Depois entrou o Edson ficou ali por uns 3 anos. Sim. Aí veio o que eu digo, o pai. Aí veio o pai, o pastor pai. Sim. Que foi o pastor Ebenezer. Sim. Que ele me adotou como um filho. Olha, abraçou mesmo. E é bom o pastor adotar sempre alguém como um filho que quer aprender. Que ele vai investir no filho. E naquela época ele saía, onde ele fazia visita, ele me levava. Né? Ele gostava muito de pescar. Ele falava, vamos pescar hoje. Nós íamos pescar. Ia pescar com ele. E conseguia pescar? Conseguia. Você pegava uns lambarizinhos lá pequenininhos, mas pegava. Mas pegava, né? E foi bom a caminhada. Eu aprendi muito ali. E aí em Mandaguari veio a Igreja Batista Renovada. A IBR. A IBR. Eu conheci o jovem pastor Rogério. Segundo as informações que eu tenho da IBR, ela começou num curvão, né? Ela começou... E o pastor era muito jovem. Hoje é a Igreja Mundial. Tá. Aqui na João Ernesto Ferreira. Ali, perto da rodoviária? Isso. Começou ali? Começou ali. Ela começou ali. Eu estava desde o início, né? Eu tinha, nessa época, eu já tinha passado da parte de trabalhar numa fábrica de sofá. Sim. Eu cheguei carregando madeira. Olha aí. E saí como encarregado da fábrica. Tá vendo como Deus honra? Perseverante. Eu estava falando isso para a irmã. O senhor desceu de nível, estava na Romagnoli, mas o senhor não desistiu, ou não levou aquilo como algo pequeno, mas colocou o coração. Eu vi que tinha um futuro. Sim. Né? E eu me dediquei a tudo que a firma podia oferecer. Eu saí dali um tapeceiro formado. Tá vendo? A ponto que muita gente em Mandaguari me conhecia como Silvinho, porque na época eu mesmo diminuí meu nome e coloquei lá, Tapeçaria do Silvinho. Isso. Depois passou um certo tempo, um certo pastor disse assim pra mim, não diminui teu nome. Sim, olha, Silvinho, né? Silvinho, aí ficou carinhoso, mas ao mesmo tempo é diminutivo, Por isso que muitos pastores até hoje, por me conhecer da época, né? Eu não julgo ninguém, porque eu não tenho esse direito. Claro. Eles me tratam por Silvinho. Ficou um nome carinhoso, Carinhoso, é um respeito. E eu tive a tapeçaria aqui na nossa cidade praticamente 15 anos. Então, se o senhor não tivesse passado por essa experiência, não tinha aprendido. Não tinha aprendido. Né? Então, às vezes, Deus, ele permite perdas para ganhos amanhã. Para ganhos lá na frente. E a gente tem que ter esse discernimento. Muitas pessoas não sabem perder, né? Porque mexe com ego. Por exemplo, você poderia reclamar, não, mas eu estava lá na Romagnoli, tinha um salário X, eu vou trabalhar... Era outro padrão. Outro padrão, vou carregar madeira. Não. Mas Deus estava te preparando a necessidade, para a coisa né? Às vezes é uma porta que abre. Olha que frase bonita, para você crescer. Né? Então, guarda isso, gente. A necessidade é uma porta para você crescer. Para você crescer. Né? E abriu para mim crescer. Então, a ponto que hoje eu tenho um irmão que ele mora na cidade de Goiânia. Sim. Que é o David, todo mundo conhece ele na cidade. Hoje ele tem esse ofício lá, que ele faz sofá lá, mas ele aprendeu comigo. Olha, então você até gerou uma benção para ele. Gerou uma benção, né? Hoje gerou uma profissão, né? Uma profissão. Hoje ele tem a sua família, trabalha lá, é dedicado com o trabalho dele. Que maravilha. E nós tivemos tapeçaria na cidade por 15 anos, então muitas pessoas que nos procuram, tinha eu como um tapeceiro, né? Sim. Então a gente já vem trabalhando por conta há muito tempo. Há muito tempo. E quando a Batista veio, a oportunidade que surgiu para minha vida sair da presbiteriana,
A presbiteriana, nunca ela não me deu oportunidade, é que eu não busquei essa no momento, oportunidade naquele no momento. momento. Eu só congregava. Correto. Né, com a minha família, né, ali... Então, então, vamos colocar assim, a presbiteriana foi a sua preparação... O berço. Seu berço, né? Berço. E a IBR foi a sua escada. A escada. Olha aí, ó. E aí o pastor Rogério enxergou isso no senhor. Viu em mim. E viu em mim, mas assim, em uma oportunidade de também ajudar ele, né? Na época ele procurou a tapeçaria da cidade, que tinha era eu. Olha como tudo tá ligado. O seu profissional sempre esteve ligado com a fé. Foi. Ele chegou até mim e disse assim, eu tenho umas cadeiras, vou fazer uma inauguração e preciso reformar as cadeiras. Olha. Só que as condições da igreja é mínima. Mínima. Eu falei, vamos lá para ver o que eu posso fazer para o Sim. senhor. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um amigo que estava lá, que ia congregar com ele, que já era amigo de longas datas. Meu Deus, foi ligando uma coisa na outra. E esse amigo chegou em mim no particular e falou assim, você viu o trabalho que tem que fazer? Eu falei, vi. São 60 cadeiras para reformar. Você consegue entregar dentro do prazo? Eu falei, se o pastor tiver uns 2 obreiros para me ajudar, Sim. a gente trabalha. O pastor falou, não, eu mesmo vou lá te ajudar. Olha aí. E na época veio um jovem que hoje também o senhor conheceu, que é o pastor André Machado. Sim. Né? Ele está em Portugal hoje. Portugal, e nós trabalhamos todos juntos. E esse amigo da longa data disse assim, vamos fazer sem ele saber. Olha, surpresa. Eu entro com o material, com o financeiro, e você entra com a mão de obra. E Deus já tinha posto no meu coração que era para abençoar. Que coisa linda, hein? E ele me chamou para inauguração. E eu, sendo membro da igreja, pedi permissão para o pastor e fui na inauguração. Mas na inauguração a palavra falou demais comigo. Veio de encontro. Eu lembro que Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o pastor que estava pregando falou assim, hoje você entra para dentro. Rapaz, aquilo eu não entendi. E eu fiquei. E eu vim o Pentecoste, eu me estranhei com o Pentecoste. Que era eu vinha da igreja totalmente tradicional, né? E eu estava pro lado de fora, eu não conseguia entrar, porque a congregação também estava cheia. Lotou a inauguração. E ele pregou assim, hoje você entra para dentro. Aquela palavra me trouxe realmente para dentro do mundo espiritual. Glória a Deus. Ele falou, você hoje vai parar, né, de viver por aquilo que o homem tem. Meu Pai do céu. Tem te dado. E o homem foi profundo na palavra. E ali você foi mergulhando. E chegar em casa e falar isso para a companheira na época. Exatamente, porque geralmente uma pessoa que ela é nascida no tradicional, é muito raro ela ir para o pentecostal. É uma mudança muito radical. Né? Então, o senhor enfrentou uma batalha aí. Batalha. Mas Deus fez a obra por completo. Levou toda a família para lá. Né? Eu fiquei até 2008. Né? Em 2007 eu tive o privilégio de pastorear a Batista Renovada. Pera lá, mas aí você foi consagrado ao obreiro? Entrei como membro. Entrou como membro? Com 2 anos eu já estava ali já como cooperador. Olha. E Deus não permitiu eu passar pelo diaconato. Sim. Não permitiu ser diácono. Ele já te deu uma unção. Já fui direto para evangelista. Que coisa linda, pastor. Trabalhando junto com... Porque o homem de Deus, ele tem visão, né? Sim, o homem de Deus, ele enxerga, ele vai além. Então, o pastor enxergou naquele diácono um evangelista. Ele não podia matar. A igreja cresceu muito em Mandaguari na época. E né, eu sempre digo para minha esposa que eu vejo hoje a pastora Geralda como uma mulher de Deus, porque a pastora Geralda... Você congregou com a pastora Geralda? Nós congregamos juntos, nós éramos os obreiros da Batista. Que interessante. Então, quer dizer, eu aprendi muito com ela. A plenitude da salvação também saiu da IBR. Olha Saiu só. da IBR. Então era o senhor, a pastora Geralda, mais algum outro pastor daqui? Na época tinha muitos pastores, né? Tinha muitos pastores na época, né? Que cresceu ali dentro do ministério, muitos que foram embora daqui, né? Que hoje já estão até em outro estado, outra cidade. E o senhor pastoreou aonde? O senhor pastoreou aonde? Onde eu pastorei em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, viajou, foi morar pra lá? E aí foi morar de mala e cunha? Ali foi o aprendizado. No deserto. Porque eu sempre digo, pai, para quem está me ouvindo, eu sempre digo, você que é pai, ouve o filho. Olha aí, ó. Eu me emociono às vezes em falar, porque eu não ouvi minha filha. Ela queria... Deus estava usando a boca dela. Deus usando ela para dizer para não ir, eu querendo ir. A chama, o desejo, a vontade de querer fazer a obra e ajudar alguém que um dia te ajudou. Eu percebo que o senhor se emociona, né? Se emociona muito. Falar sobre isso. Porque a minha filha na época... Por que mexe tanto essa história? Mexe tanto porque, assim, eu estava num aprendizado. Eu estava como evangelista, houve uma oportunidade de um campo que abriu. Sim. Um pastor que estava com a gente na época, que era o pastor Marcelo Dreia, amigo de muitos anos, a gente cresceu junto na Batista. Ele foi primeiro para assumir a sede de Ponta Grossa e ele sempre falava para mim, vem para cá, aqui o campo é grande. Aqui você vai pastorear. E a sede, aquela vontade de
conversar né? sempre com ele e ver a necessidade da obra, nós chegamos a uma conclusão que não tinha mais como a gente ficar aqui. E a gente foi, e um dia antes de ir, minha filhinha, que hoje é a Carol, né? Caroline, que o senhor teve oportunidade de conhecer, ela chegou em mim e falou assim, criança, né? Ainda criança, eu tive um sonho. E ela contou no café da manhã. E eu não apeguei às palavras dela. Né? Eu não fui orar naquilo que Deus mostrou para ela. Como pai, eu errei. Sim. Ela falou, pai, eu vi nós indo, mas eu vi o barco furado e cheio de água. Meu Deus do céu. E é engraçado que ela estudava na Escola Bom Pastor, onde eu tenho a loja de frente. E ela disse assim, e o barco saía de frente à Escola Bom Pastor. Só que no lugar dele subir para Ponta Grossa, quando chegou na rodoviária, ele voltou para trás, cheio de água e furado. Meu Deus. E o senhor estava dizendo, não vai. Não vai, não é a hora. Não vai. E eu fui, foi 11 meses de uma experiência que eu passei, que eu desejo que nenhum obreiro passa. Foi dolorosa. Foi dolorosa. Eu voltei um ano depois, né? Um ano depois. E como foi essa volta? A volta foi difícil. Voltar para um ministério onde, na época, o pastor Maurício Santos já era o pastor. A igreja já tinha mudado toda a visão. Agora já estava maior também. Maior, né? Esse período ela estava lá perto do Canção ou não? Não, ela estava ali na avenida. Na avenida, no onde Curvão. hoje é uma livraria. Ah, sim. O senhor sabe onde é a livraria que foi do Celso Marques, que já faleceu? Ah, sim, sim. Ali bem na curva. Lá em cima, Isso, sim. bem na curva. Em Ali frente foi ao a igreja. antigo Marciano Pneus. Correto. Ali foi o lugar forte. Foi ali forte. Nós saímos da João Ernesto Ferreira. Na época, todos os membros chamados à noite foi carregar, cada um enfiava 2 cadeiras a cada braço. Nós subimos pela João Ernesto Ferreira, entramos em frente ao Marciano para mudar a igreja no braço. Quer dizer, não tinha caminhão, não. Não, era foi no braço. No braço. Então as ovelhas realmente ajudavam. Quem está vendo essa entrevista, que fez parte da Batista, vai trazer à sua memória aquela época. Eu acredito que agora o pessoal deve estar numa viagem, espiritual, uma nostalgia muito grande, né, pastor? Foi um tempo de aprendizado muito bom. E a gente não ouviu, né? E a gente foi 11 meses que ficou marcado. Eu guardo como experiência, né? Não culpo ninguém, não tenho esse direito. Mas eu voltei e eu aprendi muito, porque eu voltei para Mandaguari em 2008. 2008, né? Meu pai faleceu em 2008. 2 meses depois, né, houve a separação, né, da companheira que estava comigo na época, que era a mãe das minhas filhas. Eu tive que entregar a obra, que eu estava com 11 meses da obra aberto. O trabalho estava começando a fruir num bairro. Né, o bairro estava valorizando a primeira congregação que tinha chegado, que era o bairro Monte Belo da cidade de Ponta Grossa. Um trabalho de evangelismo, muito 11 grande. Meses, a igreja estava começando a caminhar lá. Então eu tive que entregar para o pastor presidente, que na época era o Marcelo Drey, e retornei para Mandaguari para recomeçar. Bom, enquanto o pastor toma uma aguinha aqui, porque ele está emocionado, eu vou mandar um abraço aqui, porque nós estamos ao vivo no Facebook da Motivasat, que é www.radiogospelmotivasat.com.br, e nós estamos também ao vivo, mas transmitindo para o YouTube. Inclusive vai entrar no ar nesta... hoje é segunda, entra na terça-feira, 8 da manhã, vai estar no YouTube. Quem está no YouTube, deixa sua curtida, tá? Inscreve-se no canal e compartilha para quem você quiser. Então eu quero mandar uns abraços aqui, ó. Ricardo Alves está acompanhando. A Cimeia Rodrigues, a irmã Cimeia falou, é verdade, eu ajudei a carregar as cadeiras. Verdade. A Gildete, a tua irmã, falou, é verdade. A Caroline falou, lembro desse sonho até hoje. Minha filha. Olha, tá vendo? O homem vai chorar aqui, hein, pastora? O pastor Eliseu falou, boa noite, graças a paz, suas irmãs e irmãs, Isaac, ok. Pastor Silvio, homem de Deus, tem um grande testemunho de vida. Amém. A irmã Inês Silva, Pai do Senhor, pastor Amanda, pastor Silvio, olha, ovelhinha do Senhor. A irmã Leida Maria, ó, você merece, pastor, Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Deus. Está aí sempre com sinceridade na obra. Tem o Juliano Pedroso, eu vou ver se depois eu consigo pegar mais comentários. Marlene. Tanta gente, ó. Pastor Wilson e Sônia de Sabáudia. A Caroline fez uma brincadeira, falou, ó, vô Chico, né? O Osvaldo, todo orgulhoso, falou, esse é o meu pastor. Ele é o nosso evangelista. Deus abençoe sua vida. Aí, ó, a Caroline, orgulho do meu pai, lindo, olha aí. Por isso que a câmera só tá focada nele, né? Tá aí, ó. Obrigado, filha. A Raíssa Campos falou, bispo Isaac, peço oração por mim. Amém, vamos orar. O Claudemir está acompanhando, dando glória a Deus. Mariana Vitória.
falando, meu pastor, minha pastora, bênção pura. Olha, pastor, que carinho que as suas ovelhas têm contigo, né? Graças com a a sua Deus, esposa, graças né? a Deus. É tão bom quando o pastor se sente amado pelas ovelhas, né? Que eu falei, sempre falo para os obreiros, nós somos um pequeno rebanho que Deus confiou em nossa mão. Sim. Mas é um rebanho amoroso. Olha aí. Né? Nós somos uma família. A gente sente muita falta quando os irmãos, né, não estão ali com a gente nos cultos. E nesse período, né, não está aqui programado, a pauta da entrevista está no meu coração, né? Amém. Não quero entrar em outros méritos, mas se o senhor se sentir à vontade de falar sobre isso, nesse período que houve a separação, as pessoas te abraçaram, teve apoio, ou mais julgamento do que apoio, ou mais apoio do que julgamento? Olha, como experiência, Sim. eu preciso hoje, pastoreando e sendo um pai de família, eu preciso falar a verdade, a realidade. Eu fui abandonado. Eu fui abandonado. Eu fui abandonado pelos meus amigos, eu fui abandonado por pastores, por ministério. Eu fiquei só. Então quer dizer, aqueles que batiam nas suas costas, aqueles que era... Eu sempre conto até hoje meu testemunho que a minha casa era cheia, sempre dava almoço, janta aos pastores, eu tinha, né, uma estrutura financeira por ter uma tapeçaria até boa, vivia uma vida boa, e eu cheguei num período de ficar na lona, sem condições de poder comprar um chip, eu sempre falo para meus filhos comer. E eu lembro que quando eu retornei para Batista Renovada, eu não fui acolhido como eu gostaria de ter sido, né? Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por todos os membros de lá, né, para os pastores, mas eu não fui acolhido. Eles não entenderam o momento que eu estava passando. Eu só queria um abraço. Eu só queria ser acolhido, coisa, não, né? Porque a gente tem uma chamada e não é fácil a gente manter na chamada no deserto que eu estava enfrentando. Eu tinha 2 filhas para criar, uma responsabilidade. E não foi naquela fácil. época, pastor Silvio, tudo era tão difícil, Era né? difícil. Se hoje a gente enfrenta problemas, mas aprendeu a lidar com algumas situações, agora nesse período, o Brasil ele estava passando por uma transição também. Então a parte econômica, criar filho era para herói, né? Eu lembro que, não vem minha memória, mas pode o senhor lembrar do nome do pastor aqui do Avivamento Bíblico, que é Rezendo. Rezendo. O pastor Rezendo, ele chegou um dia a me dar uma oportunidade, e antes de eu ministrar a palavra, ele disse assim, ó, aqui tem um vencedor. Olha. Porque ele tinha todos os motivos para ter deixado os filhos, ter deixado o ministério e ter voltado atrás, mas ele se converteu de verdade. Porque eu me entreguei verdadeiramente para Deus. Né? Em 97 eu me entreguei, eu fiz um propósito com o Senhor que passaria o que tivesse que passar na minha vida, mas eu ia servir de todo o coração e nunca pedi nada para Deus. Tudo que veio, sabe, eu acredito que por vontade dele, sabe, eu nunca pedi nada para Deus. E eu passei períodos que outro homem, eu acredito que não suportaria, né? Não então, foi fácil. Nesse período da quebra dessa aliança, o senhor se sentiu abandonado de fato, né? De fato. E nesse período, qual a lição que o senhor tirou e como que o senhor renasceu das cinzas? Porque a águia, quando ela chega numa certa idade, ela também envelhece, as pernas ficam grandes. Valorizando a posição que está. Olha aí. Se a minha posição naquele tempo, naquele momento, naquele tempo que eu estava vivendo, era passar pelo deserto, eu falei, eu vou passar pelo deserto. De cabeça erguida. De cabeça erguida. Eu lembro que eu ganhei uma bicicleta, minha filha está aí, ela tá vendo a entrevista do missionário Roberto, que já ministrou aqui. Sim. O missionário Roberto. Ele deu uma bicicleta, na verdade, para minha filha. Olha. E essa bicicleta foi o início da nossa caminhada. Né? A restauração, digo, começou na bicicleta. O senhor tem essa bicicleta ainda? Eu não tenho. Eu deveria ter guardado e valorizado essa bicicleta, né? E aí o senhor recomeçou? Comecei colocando as filhas na bicicleta, indo para a igreja congregar. Né? Para quem pastoreou e de repente você volta numa posição de nem banco você poder ficar, nem ser ali reconhecido pelo trabalho que você fez, eu procurei ajuda na sede na época e eu não tive o abraço que eu precisava. Sim. E aí houve um convite. Olha. Houve um convite que hoje ela é pastora na nossa cidade, que é a pastora Marta. Sim. Né? Na época ela estava fazendo um trabalho muito lindo aqui em Mandaguari. E abraçou muita gente. Abraçou muita gente. Aliás, o ministério dela a gente acompanha ao longo do tempo, porque eu cheguei aqui em 2012, né? 2012. Mas de lá para cá eu me envolvi bem na cidade, né? Eu lembro e quando eu vi, foi. E eu percebi que a pastora Marta, ela tinha assim uma gama de obreiros, homens muito grande, que é difícil isso, né? Ela apacentou muitas pessoas.
muitas... Era um celeiro a Madureira. Um celeiro, né? E o senhor estava ali no meio. Eu tive um convite para ir num culto. Olha. Machucado. Mais um convite. Machucado. Eu pus as minhas filhas na bicicleta e fui no culto. Aqui, onde hoje tem aqui a igreja, está no mesmo lugar ali, mas hoje é pastoreada pelo pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo. E nesse culto, numa noite de quinta-feira, Deus falou comigo no culto. Olha aí, ó. Né? E ali eles me valorizaram. Te deram uma nova oportunidade. Eu fui chamado para pregar no trabalho do Circo de Oração. Um ano sem pôr um microfone, pegar um microfone, uma Pastor, sede. E uma coisa é isso. Uma coisa é a pessoa não ter essa chamada, ela não se importa. Não. Agora, quando a pessoa ela tem essa chamada, ela tem esse dom, ela vê todo mundo subindo ali e aquela chama ardendo, né, pastor? Mas o Senhor não permitia. Ele não permitia. Ele não permitiu. Era um tratamento. Era um tratamento. Minha vida. Tinha que passar por aquilo. Foi um aprendizado. Eu amadureci muito. Tratou muito do meu caráter. Glória a Deus. Né? E aí dali a porta se abriu. Eu fiquei 2 anos e 7 meses na Madureira. Que maravilha. Para poder nascer depois a igreja que está hoje em nossas mãos. E é isso que eu ia te perguntar. O que nasceu primeiro? A loja ou a igreja? A loja. A loja. A loja. E como foi a El Shaddai hoje? A El Shaddai, quando eu retornei de Ponta Grossa, eu estava desempregado. Certo. A minha profissão era tapeceiro, até exercia lá na cidade de Ponta Grossa, tendo uma tapeçaria lá. Então, quando eu cheguei em Mandaguari, que eu retornei, eu fui morar na casa da minha mãe. Certo. A minha irmã, a Judete, ela me acolheu muito bem. E ela cedeu um quarto, ela falou, fica aqui com as meninas até você... Nossa, parece um filme que você está vivendo hoje, hein? E a gente ficou ali um período bom, eles me acolheram, a mãe acolheu, todos eles me acolheram muito, eles me ajudaram muito, né? E aí... Um dia eu vou contar esse testemunho aqui, mas se eu não conseguir terminar, o senhor me perdoa. Sim, sim. Eu nunca consegui chorar na frente das minhas filhas. Olha aí. Eu contei isso na igreja esses dias, né? Você segurava ali? Eu segurava para mostrar para elas que eu era o pai, eu era, né, o espelho delas. E eu lembro um dia que eu fui na linha de trem. A linha de trem que hoje ali eu tenho igreja de frente. Sim. E eu fui na linha... Desesperado, e eu sentei na linha. Eu confesso que naquele dia eu ouvi a voz do diabo, que há muito tempo não ouvia. E o inimigo dizia assim, você não tem força para mais nada. Você não é ninguém mais. Você não é mais ninguém, você não tem nada para oferecer para tuas filhas, o teu ministério acabou. Você voltou para tua cidade, que é a cidade natal, ninguém te acolheu, só a tua casa. Então, acabou, não tem mais força. E eu vou contar um testemunho que muitos não acreditam, mas eu creio no poder de Deus e eu sirvo Ele de todo o meu coração. Rapaz. Porque eu sempre digo, a gente tem que conhecer o Deus da Bíblia. Não adianta você conhecer a palavra, mas não conhecer o Deus da palavra. Você tem que ter um testemunho para você falar. Tem uma experiência. Né? Então, o que nasceu em mim naquele dia foi uma força sobrenatural, porque era uma tarde de domingo, eu sentei na linha de trem, um sol, mais um sol, aquele sol de judiar. Sim. E eu sentei e falei com Deus, mas eu ouvi a voz do diabo. Olha aí. Mas eu não dei legalidade à voz do diabo. E eu falei, Deus, eu só quero uma oportunidade para poder cuidar das minhas filhas e poder um dia, né, sentir assim, bem, né, como todo homem sente, um pai de família. E me dá um sinal, Senhor. Eu tô me sentindo como uma árvore seca. E o Senhor me deu um sinal. O sinal veio do céu, molhou minha cabeça uma gota de água. Olha, da onde veio ninguém sabe. De você olhar e dizer assim, será que um passarinho molhou minha cabeça? Não tem uma árvore, não tem nada, aquele sol quente. E aquela água que bateu no meu coco foi o Senhor. Glória a Deus. Ó, tô aqui, ó. E aquela água, ela se derramou por mim toda. Aleluia. E eu senti uma renovação, eu senti uma força sobrenatural, a ponto de eu chegar em casa e dias passados eu tomei uma decisão de tirar minhas filhas, né, da casa da minha mãe, e eu aluguei na época, até hoje eu vou inaugurar uma loja aqui em Mandaguari, que fica de frente onde a minha história começou. Olha, como Deus é perfeito, né? Deus tudo parece que fica ali, a minha vida é envolvida ali naquela rua, naquele pedaço, não consigo sair dali. Sim. Algum mistério Deus tem. Com certeza. Né? E eu aluguei um salão, na fé. Na fé. Né? Levei as minhas filhas, eu consegui um amigo que a minha mudança, ela ficou... Isso naquela época. Naquela época. Em 2008 a minha mudança ficou 6 meses. Uma parte da mudança que era minha por direito, uma parte ficou com a mãe das filhas. Né? Ficou na casa de uma missionária que chama Neuza, na cidade de Ponta Grossa. Ela disse assim, pastor, deixa a tua mudança aqui. Eu tinha um Fuquinha 72, né?
E quem buscou depois esse Fuquinha pra mim, que ficou com ele até em Mandaguari andando, é o Zé aqui, que nós chamamos de Nego Polidor. Ah, sim. Que é muito meu amigo. Sim. Né? Ele cuidou muito do meu carro na época quando precisou. Sim. E ficou tudo lá naquela garagem. E eu arrumei uma pessoa, eu não tinha condições, ele disse assim, ó, eu vou pra Ponta Grossa sempre entregar brinquedo, que ele era fabricante de brinquedos. Sim. Se você quiser um dia comigo, nós colocamos o carro dentro do caminhão e a tua mudança. Olha aí. E você só me ajuda no petróleo. Combustível, pronto. E eu fui de companhia, trabalhei para ele naquela viagem, trouxe a minha mudança e comecei minha vida dentro de um comercinho de 2 portas, aonde eu dividi o comércio pelo meio, Sim. né? E então hoje as pessoas passam ali, para que o senhor entenda e todos também venham entender, as pessoas olham e falam assim, nossa, hoje ele tem uma loja abençoada. É, de esquina. Não, irmãos, as coisas não foi assim. Móveis novos, Móveis novos, não foi assim. Eu comecei com as filhas morando dentro de um salão de 2 portas, uma beliche, onde eu dormia em cima, as 2 filhas embaixo. Do lado da beliche eu tinha um fogão para cozinhar, eu não tinha um chuveiro para tomar banho. Eu dava banho nas minhas filhas de caneca, no fundo do estabelecimento. Tá vendo? Né? Eu não tinha o dinheiro para comprar 2 pão. Eu lembro que eu comprava um pão, partia no meio, passava manteiga e dava para elas. Ficava no jejum, que eu falo jejum forçado, porque não tinha o que comer. Sim. Mas fui batalhando. E Deus foi me dando força. E eu veio, né, uma iluminação de Deus para falar assim, vende algumas coisas que você tem. E eu começando a vender os próprios móveis que eu tinha dentro de casa, a primeira coisa que eu vendi foi a cama da minha filha. Olha, foi a primeira venda. A primeira venda. E ali nasceu... O senhor tem uma ligação muito grande com os filhos, igual eu tenho com o Isaac, a Karen, hoje eu tenho a Sara também, né? Mas na verdade, eu acho que eu sou menos pai e mais amigo, né, dos meus filhos. Igual essa ligação que o senhor tem com as suas filhas, é uma história, né? Então as pessoas precisam entender essa história, né? Entender. Por que um pai tem esse vínculo? Por que os filhos têm esse vínculo? É verdade. Então quer dizer, hoje você vê a sua filha, é uma moça também muito bem sucedida, abençoada, e o senhor dava banho de caneca nela. E ela fala, pai, você é meu exemplo. Olha aí. Ela falou esses dias, né? Ela tem hoje a padaria junto com o esposo. Sim. Eles inauguraram a padaria deles aqui no Jardim Imperial, perto da nossa casa. Sim. E ela gosta de trabalhar como eu, né? Hoje sou, né? Por conta. E ali nasceu começou a vender loja a de cama, móveis. A loja de móveis MR. MR. MR de? MR, ficou MR porque Marcelino Ribeiro, meu sobrenome. Seu sobrenome. E eu caminhei com essa loja por 2 meses, 2 anos. 2 anos. 2 anos com MR. E depois nós, né, passamos um período ali difícil, e aí nasceu Atende Tudo. Um nome mais popular. Eu sempre digo, se queria um prego torto lá na tinta, tinha lá. Tudo tinha. E foi onde que Deus ele foi nos aperfeiçoando. E eu precisei retornar. Depois eu saí da Madureira, eu precisei retornar porque Deus falou para mim, você vai retornar na IBR. Olha. Eu, senhor, mas como? O pastor hoje, que é o pastor Wagner Mendonça, da cidade de Jandaia. De Jandaia, ele era membro na cidade de Mandaguari, ele era diácono quando eu era evangelista. Sim. E os anos se passaram, ele foi pastorear Jandaia e Deus fez do que ele fosse o meu pastor. Que interessante. E eu fui conversar com ele, que eu tinha me desligado da Madureira por um problema que houve na época. Sim. E eu cheguei nele e falei, eu só quero congregar. Não quero mais nada. Mas o senhor me mandou voltar para a IBR porque ele precisa tratar de mim aqui. Ficou algo a desejar. Pendente aqui. Ficou algo pendente. Ele falou, seja bem-vindo. Olha. E ele falou, você vai ficar 90 dias aqui em observação. Deu certinho 90 dias, ele me trouxe para o altar da igreja. Eu servi a igreja ali por 6 meses. Nesse privilégio eu conheci hoje que é a minha esposa Amanda. Que maravilha. Tá aqui nos bastidores, hein? Daqui a pouco ela vai falar também. Eu conheci ela porque daí eu estava na itinerância. Sim, começou a pregar para lá. Mas nesse período eu passei uma situação financeira um pouco difícil. E a minha filha menor, que é a Maria Eduarda, não sei se o senhor teve o privilégio de conhecer ela. Eu acho que eu não conheci. O senhor conheceu mais a Carol. Isso, a Carol. Né? Ela sentiu uma necessidade de morar com a mãe. Sim. E nós pequenininho, né? Então não foi fácil eu separar as 2 irmãs. Eu lembro que, né, nós pegamos o carro de um pastor aqui, amigo nosso, que era o pastor Hamilton, foi nos levar na cidade de Ponta Grossa para deixar a Maria Eduarda. E eu voltei naquele dia de viagem com a Carol, e a Carol tá aí ouvindo, ela sabe como foi difícil aquele dia para nós, a separação da nossa filha, né, da irmã dela, a caçulinha da casa.
mas tudo Deus tinha um propósito. Glória a Deus. Né? E aí em 2012 eu conheci a Amanda. Então eu estava chegando em Mandaguari, você estava conhecendo a pastora. Estava conhecendo. Que maravilha. Eu fui pregar na cidade de Astorga. Astorga. Fui ajudar o pastor Alexandre, né, na igreja lá, que ele estava assembleia. Fui fazer um trabalho, na verdade conheci a mãe da Amanda, que é a missionária Nilzete, que hoje... Então, quer dizer, ganhou a sogra e ganhou a filha. Sogra. Esse é o caminho, Isso. né? E foi uma longa história, porque Olha. a Amanda chegou no período bom, no período que eu precisava. Sim. Né? Minha filha estava passando, né, um processo, e aonde precisava de alguém perto, Pra né, ajudar. para poder ajudar. A Amanda chegou, né? Aparente, que olhasse na situação, dizia a Amanda não tinha estrutura. Como Davi, né? Isso. Davi era tão moço, mas Deus já Mas estava Deus escolhendo ele. colocou ela no momento certo, Na hora certa. na hora certa. Porque quando a Amanda chegou, a Carol estava indo embora de casa. Olha, você vê que Deus preparou tudo. E eu tenho comigo uma fraqueza. Eu digo que é uma fraqueza, mas uma fraqueza que sempre aperfeiçoou, né? Claro, A vontade de Deus. Claro. Não consigo ficar só. Sim, mas eu acho que todos nós, Não né, consigo. pastor? O amor, o carinho, Alguns têm uma isso, resistência a mais. aquele afeto de família, Sim, sempre estar sim. junto, eu não conseguia. Então, quando a Carol precisou sair para seguir a vida dela, que hoje, né, tem o seu esposo, tem a netinha que me deu, a Amanda chegou. Olha. A Amanda chegou em 2012, né? Em 2013 nasceu a Igreja Missionária Altar de Fogo. Que maravilha. Então, era o que faltava Era ela. para que a Altar de Fogo... Ela chegou até aí comigo na Batista de Jandaia, né, Olha, pastora? que Né? bênção. Nós recebemos até a benção ali do pastor, né? Conversei com ele, disse para ele, olha, essa é a futura escolhida. esposa, né? A escolhida. Ele, amém, nos abençoou. A gente se desligou do ministério. Sim. Porque veio uma visão de Deus para que Sim, eu abrisse já a estava igreja. na hora, Já né? estava na hora. A gente sente quando Deus Só fala. que ela ficou comigo ali um ano na itinerância. Sim, acompanhando. Isso, nós ficamos ali. E como foi isso? Como foi inaugurar essa igreja? É um mistério. Almas, local, É um mistério o nome. porque sem recurso, É, sem exatamente. condições, tinha um nome. Sim. Silvio Ribeiro ficou por causa do período de itinerante. Itinerância. Era muito conhecida, Sim. aquela região ali para frente, aqui Sabáudia, Iguaraçu, Santa Fé. Eu fiz muito aquele lado. Olha aí, Mato Arapongas. Grosso, Dourados, né? Ali aquele lado ali é Naviraí. Aqueles lados ali eu andei muito, né? Então, tinha um nome, tinha uma base, sabia o que estava fazendo, Glória a Deus. mas ainda era um pouco inseguro. Sim, normal. Porque né? Deus estava dando o ministério na minha mão. É algo muito E muitos sério. não acreditaram. Né? Então eu tive o apoio na época até da minha própria filha Carol, que congregou com a gente, e alguns jovens que começou com a gente. Que bênção. A gente- família, né? Isso, a família. A gente inaugurou aqui, no Jardim Cristina, em frente à padaria. Sim. Começamos ali num salão. Começamos a congregar, né? O sonho de todo pastor. É. Ter o seu ministério, ter o seu Isso. rebanho. Corremos atrás, deu recursos, condições, levantou pessoas. A gente já estava, né, com a Tem de Tudo Móveis. Sim, sim. Né? Ali foi uma porta que se abriu Sim. para que a gente pudesse também adquirir aparelhos e tudo mais. Porque como a gente estava no ramo de compra e venda, Sim. nós não encontramos dificuldade. Certo. Né? E ali nasceu, e ali a igreja ficou. Então, duas perguntas e a gente vai caminhar para o final. Como nasceu o nome El Shaddai, que era MR, né? MR foi para Tem de Tudo. E tem de tudo, é. E como saiu da Tem de Tudo para El Shaddai? chegada da pastora. E também o nome Altar de Fogo. Ah, então a chegada Com dela, a chegada dela veio uma inspiração. Uma Um dia nós inspiração. conversando, tudo. que aí ficou um nome cristão. Cristão. Geralmente o comércio põe um nome neutro, mas o Senhor quis Eu consagrar a sempre sua loja para mantive Deus. essa Que o nome da sua loja evangeliza, né? confiança em Deus. Em Deus. E sempre falava assim, eu estou na dependência do Senhor. O Isso. Senhor é o meu Deus. E o Senhor vai agir conforme a tua vontade, e eu vou respeitar. Oh, glória a Deus. Então, um dia nós conversamos, veio o El Shaddai. O El Shaddai nasceu dentro Nasceu do meu no coração. no coração dela. E a gente foi buscar o significado que é o Deus Todo-Poderoso. Exatamente. E a gente adotou de colocar. Hoje a El Shaddai ela é respeitada. Totalmente, todo né? mundo conhece. Todo mundo conhece. Ela nasceu ali. Tanto é que quando eu falei que eu iria entrevistar no podcast, alguns falam, o pastor Silvio da El Altar de Shaddai. Fogo. Aí eu não sabia que o dono do El Shaddai era o pastor Silvio. Palavra de honra, falando isso. Tem gente que te via na rua e não sabia que era o mesmo. O altar de fogo, como que nasceu o altar de fogo? É um mistério que eu falo e muitas pessoas falam assim, mas nasceu assim?
nasceu assim. Eu fiquei praticamente com, vamos dizer aí, vamos por 20 dias tendo o mesmo sonho que se transformava em mim visão. Olha que maravilha. Eu me via em um campo, num trigo, Sim. de terno, Olha aí. com 2 bolas de fogo na mão. Glória a Deus. Eu dizia que mistério que era esse, eu não entendia. Então um dia Deus usou a missionária Nazaré para falar para mim, é um ministério seu porque você está tem um nas ministério, mãos. você é avivalista, tem um ministério de fogo. Foi o avivamento. Deus está colocando nas tuas mãos. E depois desse sonho se transformou eu com pão. Olha que bênção. O pão é a palavra. É a palavra, é o alimento. É o alimento, o sustento da nossa alma. Então veio esse desejo e eu as profecias vinham se cumprindo. Que eu teria um ministério, mas seria um ministério pesado. Porque a Igreja Missionária Altar de Fogo, ela é um ministério muito pesado. Sim. Por Poucas quê? pessoas suportam. Ele é um ministério, como que eu vou dizer? Hoje ele trabalha com mais a libertação. As pessoas vêm, a minha esposa sempre fala. A igreja, ela não consegue, hoje ela fala assim, ela vai aglomerar um tanto de pessoas e nós vamos apacentar, não. As pessoas vão ali para ser curadas. Transformar. Então ali é um templo dos milagres, é uma Betesda. Passagem. É uma Betesda. Isso. Vai ali, recebe. Passa. E aí Deus encaminha cada Passa uma. pelo tanque, é curado e vai embora. Glória a Deus. Só que é poucos que conseguem entender a visão e suportar. Porque às vezes tem um obreiro que está ali dentro, ele diz, pastor, por que a igreja ela não cresce? Por que a gente não consegue estruturar? Eu falei, irmãos, ela já cresceu, ela já raizou. Glória a Deus. É Porque a raiz ninguém vê, a raiz ela nasce por baixo. É para baixo. Né? É para baixo. Então eu disse assim, hoje ela estruturou, ela tem 10 anos, né? A gente tem um rebanho ali que Deus confiou em nossas mãos, mas ela foi assim, ela nasceu dessa visão. Sim, sim. Então eu adotei a igreja missionária porque eu disse, a missão, a obra. Que é o que o senhor faz, né? Antes do id, vinde, né? Isso. Tem que vir primeiro em nós. Então nasceu em nós a transformação, né? Eu sou pai na fé O que quer dizer, ela é sua primeira ovelhinha, Foi né? minha primeira ovelhinha. É. Eu tive o privilégio de, como pastor dela, batizar ela. Eu percebo que ela tem orgulho do senhor, né? Tem orgulho. Tem orgulho. Então ela te chama de pastor, pastor. e de esposo, né? De esposo. Então isso é muito difícil Fui hoje. o pai na fé, né? O pai na fé. Então ela fé. viu no senhor realmente o homem de Deus. Então ela entende esse ministério. Sim. Né? Porque ela viu o início, a visão. E eu lembro quando eu cheguei nela, foi para ela assim, dura coisa Deus me pediu. Nossa. Nosso tempo itinerante está acabando. Olha aí. E tava bom, né, pastor? É que Ela não entendia nada, veio não de entendia. outra realidade de vida, né? Eu falei, Deus Nada. vai colocar um rebanho em nossas mãos e nasceu essa igreja, a igreja missionária. E Altar de todos Fogo. chamam ela de pastora. A gente vê Pastoral, até aqui ó, na respeito. rede social o carinho. Tem aquele carinho, né? Carinho. E, pastor, para a gente concluir, onde fica primeiro a sua loja? O que o senhor vende lá na loja? Aliás, a sua esposa está sentada. Como é que é o nome dela? Você quer falar aqui? Quer ficar em off? Então, qual que é o nome dessa peça que está aqui? Que essa é fruto da El Shaddai. Isso é uma poltrona que nós chamamos poltrona de 2 lugares, que é mais conhecido como a namoradeira. A namoradeira. Né? Por ser 2 lugares. Nós trabalhamos com esse artigo, né? Que é um artigo para decoração. Sim. A loja de móveis hoje, El Shaddai, ela está no segmento de móveis novo. Sim. Para quem não sabe, até é bom a gente estar usando. Isso começou usados. Usado. Nós vamos inaugurar agora, no começo de abril, né? A El Shaddai reinaugurar, né? Reinaugurar Isso. a loja que a gente sempre sonhou. Glória a Deus. Né? Um espaço maior, espaço amplo. Bem um definido. segmento só de móveis novos. Né? A gente batalhou muito para isso. E ela está atualmente ali na João Ernesto Ferreira, que é em frente à Escola Bom Pastor. E agora vai para onde? Ela vai continuar na João Ernesto Ferreira, sim. Mas ela é uma quadra antes, né? Antes. Uma quadra antes. Um salão que está reformando. Um salão novo que foi feito bem de esquina ali, de porta de vidro. Sim. Aquele barracão que a gente fala no barracão. Então, é tudo nítido, né? Tudo nítido. Então, quando eu passei ali, né? Onde eu ando, eu acho que eu herdei isso do pastor Ideraldo Palharim, né? Eu vim da Paz e Vida. O senhor viu uma igreja. Aonde aquele homem, ele tem um cabelo branco, né? E cabelo liso. Toda vez, Isaac, aí ele fazia assim, ali dá uma paz e vida, né, Isaac? E tal. Então, quando eu olho o salão, eu falo, aqui dá uma igreja. Eu tenho isso também, minha esposa tá aqui. É mesmo? Que já fala que é igreja. Dá uma igreja. É a visão que nós temos. Ali o blindex, né? Isso. Tudo certinho. Já dá pra identificar que a loja, né? Que ela tá quase pronta. Que maravilha. Pronta, né? Já da loja.
Parabéns. Olha, eu creio que a glória da segunda casa vai ser maior, Amém, né? amém. Ali vai ser um momento ali precioso. Mas a El Shaddai, ela, né, para nós encerrarmos aqui, ela passou um processo complicado. Nós tivemos ali na renetácula. Sim. E após a cirurgia, que eu tive que fazer a cirurgia, né? Eu tirei as 2 safenas da perna, que eu quase tive trombose. Então o senhor vai ter que marcar um outro dia. Pra vir falar. Porque tem muita história esse pastor Silvio, hein? A gente quase fechou a El Shaddai, né? Olha. Quase. Nós precisamos dividir a igreja. Nós pedimos um espaço. Lembro. Naquele pequeno espaço, o sonho não morreu. Verdade. Havia uma esperança. Teve gente que dentro comentou de mim. assim: mas o pastor dividiu a igreja com a loja, será que é falta de fé? Mas ninguém sabia que era um processo. Para chegar onde está hoje. Deus preparando, eu sempre digo, né? Uma flecha para ela ir para frente. Eu me lembro que eu passei uma situação parecida, pastor, na Renovar lá do João Paulo, né? João Paulo. Nós crescemos e avançamos. Fomos lá para a Avenida Governador Roberto da Silveira, só que a igreja era grande, né? Não tinha condições de decorá-la, mas era grande, do jeito que eu queria e etc. Só que a arrecadação estava difícil manter. Estava difícil. E agora, pastor, eu fiz uma prova com Deus. Falei assim, dia 18, entrar o aluguel da igreja, eu fico. Caso contrário, eu saio com cabeça erguida. Sim. Sabe o que aconteceu, pastor? Desafio. Entrou o aluguel. Só que eu não senti de ficar. Olha. E aí eu não sei para a igreja assim, olha, igreja, às vezes a gente tem que recuar. Para ganhar forças e voltar mais forte. Pastor, eu voltei para o bairro do João Paulo. Foi um outro salão reformando, ficou uma coisa mais linda a igreja. E na pandemia, tá? Deu a aglomeração de pessoas, onde nasceu a minha admiração pelo prefeito de Apucarana, que é o Júnior da FIMAC. Olha que porque benção. Quando a igreja deu acúmulo e denunciaram a gente. E aí tinha um espaço que confortavelmente dava umas 60 pessoas. Sim. Tinha mais de 80 na pandemia. Na então realmente foi pandemia. difícil. Aí chegou polícia, chegou vigilância sanitária. Aglomeração. Meu Deus, chegou todo mundo. Aí o policial esperou todo mundo sair. Ainda me deu toque. Pastor, quer dizer, eu já estou esperando há muito tempo. Saí, veio com a notificação, ela falou, o prefeito não quer nenhum tipo de problema com o senhor. Só que não pode. E papai, eu falei, aí tá bom. Aí eu falei para a igreja, olha, cria senha. Só que quando foi domingo, 10 da manhã, tinha um triplo de pessoas. Porque a denúncia mexeu com o coração do povo. O povo ficou revoltado. Aí eu falei, então eu não posso. O que eu fiz? Não vai ter culto terça-feira mais. Procurei um salão. Onde eu fui achar? Na Governador Roberto da Silveira, onde é a sede hoje. Só que eu passei em frente, eu pensei que era um lugar pequeno, porque não achava lugar. Sim. Quando nós entramos, era maior. Espaço, era então, amplo. isso que o senhor está falando, eu vivi na sua pele. E nós temos que entender que, às vezes, pastor, recuar não é vergonha. Recuar é depender de Deus. Falar, Senhor, até aqui eu fui. Qual é a sua vontade? Né? Então, hoje, quem vai passar na nova loja do Senhor, né, o senhor vai ter orgulho de um dia contar essa história. Eu dividi a loja com a igreja. Testemunho. Hoje eu ainda estou assim, sabe? Eu estou indo lá no Salão Novo, estou acompanhando o pessoal que está fazendo o trabalho lá, né? Para deixar pronto. Eu me emociono lá dentro. Olha aí, ó. Eu abro a porta e eu me emociono quando Que eu maravilha. vejo aquele espaço grande, né? E saber como que foi a história da gente, o início. Não é fácil, não foi fácil. Não foi Então, fácil. hoje ela vai ficar, fala de novo o endereço. A João Ernesto Ferreira, 1844. 1844. Então ela é uma esquina da onde é hoje. é O esquina. interessante é que as pessoas da cidade toda descem para onde está o local, né? Se quando é de Deus acontece isso, né? Ela tá 100 metros ali à frente do Mickey. Do Mickey. Do Parque Mickey Todo mundo ali, conhece, Escola né? Mickey. E a igreja fica onde? A igreja fica no Jardim Esplanada. Jardim Esplanada. Né? Na rua Luiz Trintinário, 1502. Sim, ó, você que está acompanhando a Motiva Sat, vá lá conhecer a igreja do pastor Silvio. Isso. Quais são os dias? Nossos dias de culto são quinta-feira, noite da resposta. Que horário? Às 19h30. Às 19h30. E domingo às 19 horas, o culto da família. Olha que maravilha, vai lá São 2 cultos conhecer, semanais. assim como eles são aqui diante da TV, do YouTube, do Facebook, pessoalmente também. Tanto é, pastor, que Deus me deu isso no meu coração, Glória né? a Deus. A Rádio Motiva Sat está no ar há 7 anos, pela web. E ela tem uma audiência
incrível. Se você olhar ali o WhatsApp, fica 24 horas, você vai ver tanto de comentário que tem ali. Bom. O senhor alcançou, né, pela sua dedicação. E muitas pessoas falam, Isaac, mas você vende rádio profissional, você vai investir na rádio web, a renda 24 horas de rádio. Mas tem umas maneiras de trabalhar que nós e não nasceu entende. no quarto da minha filha também. Que benção. Nasceu no quarto da minha filha. Então hoje, história, com a estrutura que a rádio chegou em equipamento, eu falei, agora eu vou abrir. Não sei se eu lembro aqui, acho que foi no ano retrasado passado, eu queria abrir espaço, mas não era o momento. O senhor me convidou várias vezes para entrevistas, para a gente vir falar um pouco do nosso trabalho, do nosso ministério. Né? E aí agora sim, agora a rádio, Deus me deu essa direção de entrevistar os pastores da cidade gratuitamente, para o pessoal conhecer a nossa história, porque Mandaguari, pastor, tem muita palavra de maldição sobre nós. Tem sim. Aqui, ó, é terra de matar profeta, que as pessoas não são unidas e tantas outras coisas, não só Quem na adotar igreja. isso não vive. E fala assim que as lojas que abrem aqui não prospera. Então existe palavra profética. Aliás, palavra maligna. Mas nós nos unindo, nós vamos quebrar esse principado. Essa barreira. Então o povo conhecendo os pastores de Mandaguari vão migrar para cá. Sim. Quem está em cima do muro, olha quantas igrejas as pessoas podem decidir servir. Verdade. E assim vai conhecer o pastor Silvio. Vou entrar em contato com outros pastores para conhecer a história de cada Muito bom um. esse trabalho que o senhor está fazendo. Isso aí as pessoas elas vão ter assim, não, pera lá, Mandaguari não é isso que o povo fala, não. Tem homens de Deus aqui. Já houve escândalos? Houve. Já houve problemas? Houve. Mas quem nunca errou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos erraram. Não é verdade, pastor? Né? E assim é com o comércio. Você que é um comerciante, está nos assistindo, não desista não. Não desista. Está aqui um exemplo de um homem de Deus, um exemplo de empresário que quebrou, recomeçou, teve que dividir com a igreja, mas está aí de pé e vai inaugurar que dia? Nós não temos a data. A data ainda. Porque nós estamos esperando ali, né, o salão a conclusão, que vai ficar do jeito semana. que Deus te deu. Mas eu acredito que a inauguração ela vai ser ali entre 10, mais ou menos, de abril. Que maravilha, pastor. Nós estamos preparando e nós vamos fazer, né, agora um recado nosso, a primeira conferência Fire, dia 1º de abril, dia da verdade, na Igreja Internacional Renovar, onde eu pastoreio, e eu fiz o convite para o meu querido pastor Silvio, que aceitou esse desafio, e nesse dia vai ser o lançamento do Ministério de Homens, que estava parado há mais de 3 ou 4 anos, estava parado. Ontem, domingo, nós fizemos a consagração dos 2 novos líderes, né? E o pastor Silvio vai pregar nessa conferência, nós vamos convidar a igreja, as pessoas, né? E o pastor Silvio vai pregar nessa primeira conferência, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. E, bispo, para quebrar uma barreira claro. Aqui, a gente não pode deixar de falar. Verdade. Né? É um sonho sendo realizado. É mesmo, pastor? É um sonho, porque do tempo que eu conheço o senhor pastoreou a Paz e Vida, né? Hoje o senhor confiou esse ministério, a Igreja Renovar, né? Sempre vinha no meu coração, um dia eu vou lá naquela igreja pregar. Olha que maravilha. Eu sempre dizia para minha esposa. E quando o senhor me chamou, eu me emocionei. Glória a Deus. Eu me emocionei, né? Porque a gente, hoje, posso dizer assim, a gente, né, pastoreia a igreja faz 10 anos, mas a gente tem desejo, sonhos no nosso coração, claro. como todo outro pastor. Somos irmãos, né, em Cristo. E eu falava assim, um dia Deus vai preparar. Eu já subi no altar aqui, uma época que eu vim fazer um convite, que eu vim ali fazer um convite na porta, o senhor disse assim, vem aqui, pastor Silvio, sobe aqui no altar. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. E eu convidei a igreja do pastor para ir lá na festividade da nossa igreja. E hoje vou ter o privilégio de retornar, né? Usar o altar pela permissão do Senhor e poder abençoar teu rebanho. Verdade, vai ser uma honra para nós. Também é um sonho sendo realizado. Então convido o povo para estar aí sábado aqui na Renovar com o senhor pregando. Fica esse convite para todos vocês que estão, né, nesta noite participando, de estar conosco agora, sábado, aqui na Igreja Renovar, para o grande encontro, né, marcado por Deus, pelo Espírito do Senhor, que haverá essa liberdade para todos nós estar juntos para a gente congregar, né, pela permissão do Senhor, a convite do bispo, Deus, né, tem uma palavra para tua vida, eu creio que Ele há de me usar tremendamente para te abençoar. E é agora, sábado, dia 1º, a primeira conferência... Fire, que é fogo, altar de fogo. Altar de fogo. E vai ser uma bênção. O bispo, eu posso deixar uma palavra? Claro, por favor, fica à vontade. É uma palavra que eu adotei ela comigo. Olha, sinceramente, essa entrevista está sendo muito gostosa, muito leve. O senhor está muito à vontade, né? Tenha liberdade. Eu quero usar uma palavra que eu carrego essa palavra, eu acho que em todas as igrejas que eu tive o privilégio de poder congregar e também visitar, eu carrego ela comigo no meu coração, que foi os momentos mais difíceis que o inimigo tentou me jogar para trás. Olha aí, recuar. Mas para você que está ouvindo, essa palavra, guarda ela,
Amém. para sua edificação. Oh, glória. Porque não vai valer a pena você voltar para trás. É uma palavra que eu guardo comigo que está em Gálatas 5. Pois estáis firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei ao jugo da servidão. É tão bom ser livre, bispo. É verdade. É tão bom a gente ter liberdade com Cristo, a gente ter liberdade por Deus, para a gente poder viver, né? Poder estar na presença dele, fazer a obra, ver as coisas fruir. Então você está aí numa liberdade, você já passou o que é mais difícil na tua vida, né? Que foi a entrega, a renúncia, deixar o mundo, deixar todas as coisas para seguir esse caminho com o Senhor. E hoje, às vezes, por um momento difícil que você está passando, né? Às vezes um momento de fraqueza, quem sabe o inimigo está aí até coxiando, né? Falando na tua mente com você. Volta para trás, não vai valer a pena. Tá abandonado. Tá abandonado, não. Todos nós passamos por isso. Pega o meu testemunho. Eu me senti abandonado. Talvez a pessoa que está agora, ela já pensou também em sentar na linha do trem. Pensou. Né? Eu sentei numa linha de trem, eu me senti abandonado, mas o Senhor sempre estava comigo. Glória a Deus. Então essa palavra é para você. Vai para frente. Para frente tem caminho novo, tem porta nova, tem nova visão. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que restitui, né? Não volta para o jugo, não volta para a opressão. A palavra é essa, liberdade. Olha, pastor, eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Eu vou falar uma coisa, não sei se eu posso falar, porque eu faço parte de 2 grupos de pastores na cidade. A Ordem de Pastores e tem um grupo que até a pastora Márcia cuida, né? Tá trabalhando Então, assim, a gente hoje tem que vigiar com tudo que fala para não pensar que a gente quer fazer alguma coisa. Mas eu vim de São Paulo, pastor, e lá eu trabalhei para a Igreja Renascer, que é a Rádio Gospel. Ela é conhecida no Brasil todo. E eles são os detentores da marca Marcha para Jesus Oficial. Olha que são benção. deles. Reúne 4 milhões de pessoas em São Paulo. E aqui tem Maringá. Mas eu tenho esse sonho, sabe? Não precisa estar à frente, não. Já tem líderes aqui. Sim. Não. Mas eu queria, assim, que os pastores tivessem essa visão. Né? A gente marchar nessa cidade. Precisa quebrar essa barreira, precisa. Né? Cada pastor com o seu rebanho. E a gente ali louvando juntos, sem placa, né? Então é algo que eu oro muito por isso. Eu tenho certeza que um dia nós vamos conseguir isso. Porque Mandaguari é uma cidade que tem potencial para isso. Tem potencial. Né? Tem uma política próxima da gente, independente se é política de direita, se é esquerda, não estamos falando de partido, mas somos próximos aos políticos, né? Então vamos orar para que Deus quebre essa barreira, pastor, não é? E a gente consiga um dia aí ter uma marcha para Jesus em Mandaguari, né? Unir ministérios. Hoje as pessoas se unem para fazer show com tanto artista que vem aqui, por que não a gente fazer um evento, trazer cantores gospel também? Meio cristão, mas não só panelinha, né, pastor? Uma placa, mas todos ali desfrutar. Todos precisam. Não ter esse rótulo, a igreja grande, igreja pequena, acho que não existe bispo, isso. Uma coisa que essa visão do senhor é uma visão muito bem colocada, porque hoje as pessoas não entendem, os pastores precisam entender. Você que é pastor que está me ouvindo, eu vou deixar essa palavra para você, pegando aqui um gancho no que o bispo está falando. Vocês precisam abrir essa visão de entender assim, alguém tem que começar. Alguém tem que dar cara. Mas quando alguém começa, a dificuldade que eu vejo nos ministérios e nos líderes é que fala assim, mas por que começou nele? Por que ele tem que liderar? Por que ele tem que ser o líder? Porque alguém tem que liderar. Alguém tem que começar. Né? Para Israel sair, né, do Egito, Deus teve que enviar um líder. Exatamente. Mas o líder, ele chegou lá com uma visão de Deus. E às vezes Deus, ele implanta na gente uma visão que ninguém acredita. Exatamente. Mas o senhor tem que acreditar na visão. Sem dúvida. E vai implantar ela. Eu vim de música, né? Eu tive gravadora em São Paulo, produtor. Então, isso arde. Hoje a minha filha, graças a Deus, está louvando, está gravando. É uma benção, a gente segundo tem acompanhado clipe, ganhou agora o troféu. Nossa, foi um momento de emoção. A gente tem acompanhado o trabalho. Tudo. E você vê, pastor, eu realizei tantos sonhos e hoje Deus está realizando o sonho da minha filha. Você entende? Eu fazia esse trabalho lá. É um orgulho para nós. Todo pai quer ver o filho bem, né? Então, Mandaguari tem bandas, tem ministérios, tem excelentes músicos, tem pastores gabaritados, cheios do Espírito Santo. Então a gente precisa se unir e fazer eventos como este. Eu mesmo fiquei muito tempo afastado, né, pastor? Muito tempo afastado. Isso que o senhor está falando é de Deus. Isso é um despertamento para nós, mas uma cobrança. Sim. Que esses dias eu falei para os membros da igreja, irmãos, nós temos que participar. Verdade. Está tendo uma vigília aí
lançando a rede, a Sim. gente tem que abraçar, a gente tem que ajudar o Sim, jovem sim, Jacques. sim, sim. A gente tem que estar com ele, tem que dar um apoio. Ele tem que entender que tem um apoio com Exatamente. ele. A cidade está aqui, a cidade. né? Não importa se o seu rebanho tem 10, 15, 20, Não, 30, 50, não importa. é um rebanho. Deus não trabalha com números. Exatamente. É por isso que ele não permitiu Davi contar. O censo, é o IBGE. Isso, não contou, né? Por quê? Foi Porque tremendo. o rebanho é de Deus. É verdade. Então nós temos que entender isso que o senhor está falando, essa visão. E nós agora, como igreja missionária Altar de Fogo, a visão ela está aí de prova. Nós trouxemos essa visão nova para 2023. Tá vendo? Eu tenho uma história aqui, né, que me contaram assim, que uma vez fizeram um evento, acho que no Xanduzão, e foi um fracasso na linguagem deles. Eu já não acho fracasso. Não. Eu acho assim, uma lição, tira o que não deu certo, corrige, Isso. e o que deu certo fortalece. Mas foi essa palavra, foi um fracasso. Eu acho assim, que todo começo é difícil, ninguém começa de cima, a escada não começa de cima. Verdade. Então eu acho que não devia desistir. A gente tem um Xanduzão da vida, vamos trazer um congresso, né? tá parado, e é nosso. Porque se o povo paga imposto... A gente precisava adotar uma data em Mandaguari. Exatamente. Pra gente se reunir. Vamos conversar, é claro, seguir. Existe uma liderança oficial, tá? Na cidade de Mandaguari de pastores. Existe co-pastores amigos. Né, claro, vamos levar essa ideia, mas, pastores, tudo depende de nós. Se nós unirmos e a gente consegue. E eu repito, sem placa, né, pastor? Sem isso placa, aí, não. cada um participa, leva o seu rebanho, vamos celebrar um dia do Senhor. É o rebanho do Senhor, A né? Apucarana, eu faço parte lá da onde lá, e a Apucarana tem esse trabalho, é coisa linda, eles se reúnem no trio elétrico. Aliás, um abraço ao pastor Sebastião, que é pastor regional da Igreja Quadrangular. É uma pessoa de visão, Deus o abençoe. Pastor Armando, que é vice-presidente, é muito amigo nosso, antes mesmo de ter antes mesmo de ter a marcha aí. Então, por que não trazer esse projeto para Mandaguari? Né? Se nasceu esse desejo no coração do Senhor, aqui, ó, né? Para todos que estão aí acompanhando, né, essa entrevista, eu deixo a minha palavra. Amém. Como comerciante, como pastor. Sim. De apoiar o Senhor. Sim. Entendeu? Apoiar o Senhor em tudo que o Senhor precisar. Amém. Eu acho que o Senhor já está tendo um apoio. Verdade, já nasceu. Vamos começar, já nasceu, né? Vamos apresentar esse projeto aí na ordem, né? Levar autoridades e não estamos aqui para liderar. O senhor sabia que esse projeto do Senhor pode trazer um crescimento muito grande espiritualmente para nossa cidade? Eu tenho certeza disso, pastor. Tenho certeza disso. Tem que ficar marcado. Tem que ficar marcado. E isso mostra para o mundo, né, que tem que tirar, como o senhor falou, né, Silvinho, né, pastor Silvio. Então tirar Mandaguari não dá nada. Tirar essa palavra, não, Mandaguari é um polo, que pode ser grande, que pode ser um celeiro. O senhor sabe o que Deus tem feito no teu ministério aqui, né? Sim. Meu Deus, eu já passei cada situação nessa cidade. Domingo mesmo eu estava aqui meio que boiando. Nossa, o pastor está tão distante. Eu não estava distante. É que eu estava vendo aquele povo. Eu falei, meu Deus, eu já enfrentei tanta barreira. Às vezes eu entro no meu escritório com aquela tensão nas minhas costas, tanta cobrança, celular tocando, gente. E ali eu vejo o povo ali. Eu falei, meu Deus, eu sei, é Deus, pastor. É Deus. Porque a gente não pode nada. Deus nos Mas agracia, eu né? também fiz essa oração. Eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer na minha vida, então o Senhor controla. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus que manda, né? E vai vindo e estamos aqui hoje. Pastor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Senhor. Por ter aceitado Deus o convite, a sua vida. humildade, tua unção. O Senhor tem uma unção que transpira isso. Amém. É impossível não se emocionar com o Senhor, Amém. não sentir essa presença. Obrigado. Sua esposa também. A gente percebe. Eu nunca vi o Senhor sozinho. Nunca vi. Ela sempre Passa tá na ali loja, batalhando. tá ali com o senhor, vai para um lugar, tá ali. Então ela realmente não faz o papel, ela é esposa, né? E é por isso que o Senhor se tornou grande, abençoado, porque tem um ditado que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. A gente tem que corrigir essa frase. Isso. É ao lado É ao de um lado. grande homem tem sempre uma grande Nada mulher. atrás, né? Nada Nada atrás. atrás. Não, a mulher tem que estar do lado. Não. E que Deus possa abençoar vocês aí em nome de Jesus. Obrigado, bispo. Amém? Obrigado de coração, tá? Então, Pela enquanto o senhor manda um oportunidade. abraço pro povo, eu vou lá desligar a câmera, porque Tá hoje bom. faltou a minha equipe Deus aqui também. abençoe a todos que acompanharam, né, essa entrevista, né, que a sua casa, a sua vida seja abençoada. E obrigado, bispo, de coração, em nome de Jesus, que seu ministério seja alcançado e abençoado. Amém? Uma boa noite a todos.